Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Tavares Pinto, eu sou docente no Programa de Estudos Linguísticos da Unesp de São José do Rio Preto e vim aqui apresentar o livro Estratégias de Leitura em Língua Inglesa do Nível Básico, que foi publicado na editora Letraria. Esse livro é resultado de um mapeamento que nós fizemos na Unesp, no qual nós percebemos que grande parte dos alunos, quando entra na universidade, eles têm o nível básico em língua inglesa. E sabendo que eles entrarão em contato com leituras em língua inglesa em algum momento durante a graduação e a pós-graduação, nós oferecemos um curso de estratégias de leitura em língua inglesa no nível básico, que resultou neste livro. O livro está disponibilizado gratuitamente no site da editora Letraria, tanto para download quanto para a versão online, no qual o aluno só clica e ele já tem acesso aos exercícios e ao conteúdo. Então, os pontos que são destacados aqui nesse livro são estratégias de layout, inferência e cognatos, falsos cognatos e palavras-chave, skimming, scanning, coesão e coerência textuais, marcadores do discurso e elementos de referência. Para cada atividade foi usado um texto autêntico e as respostas também estão no livro. Além dos exercícios e das respostas, nós trazemos os links para vídeos que são resumos de cada estratégia. Além disso, nós também trazemos outros links de websites onde os alunos podem estudar língua inglesa a partir de outros recursos, né? Então, nós agradecemos, eu agradeço em nome dos autores e das organizadoras, professora Sandra Mari Caneco Marques, professora Daniela Nogueira de Moraes Garcia, e dos professores que elaboraram os capítulos e os exercícios, que são Douglas Cunha dos Santos, Heloísa Raquel de Góes, Ana Helena Dotti Campanati e Luana Aparecida Nazi Laranja. Também agradecemos os programas de pós-graduação de Linguística e Língua Portuguesa da Unesp de Araraquara e Estudos Linguísticos da Unesp de São José do Rio Preto. Muito obrigada e boa leitura. Olá, pessoal. Eu gostaria de apresentar a vocês a nossa coleção Escrever na Universidade, publicada pela editora Parábola. Essa coleção foi escrita em coautoria pelo professor Francisco Eduardo Vieira, da Universidade Federal da Paraíba, e por mim, Carlos Alberto Faraco, da Universidade Federal do Paraná. O objetivo principal dessa coleção é oferecer aos estudantes universitários a oportunidade de ampliar e consolidar o seu domínio das atividades de escrita. Não é demais enfatizar a importância dessas atividades para a vida universitária, para o bom desempenho acadêmico. E muitos estudantes apresentam ainda dificuldades com as atividades de leitura e escrita. Por isso nós juntamos aí a nossa experiência de professores de produção de texto na universidade e elaboramos essa coleção, que é essencialmente prática, mas sustentada em consistentes reflexões teóricas. Nós dois somos também linguistas, né? A coleção é composta de 5 volumes, 3 já foram publicados e 2 serão publicados ainda neste ano de 2021, possivelmente em novembro. No volume 1 dessa coleção, que tem como título Fundamentos, nós delineamos as grandes coordenadas que nos permitem distinguir o falar do escrever, bem como destacar aspectos específicos dos atos de ler e escrever. O segundo volume, Texto e Discurso, tem seu foco na construção do texto como tal. Nele nós exploramos as estratégias de que nos valemos para garantir a organização, progressão e coesão textuais.
Os volumes 3, 4 e 5 constituem um bloco, um grande bloco, e eles são, no seu conjunto, uma gramática, mas não uma gramática convencional. Certo? O que nós fazemos neles é apresentar as características sintáticas e normativas da modalidade da língua que é aceita, que é recomendada para o texto acadêmico, que é precisamente a modalidade escrita formal do português brasileiro contemporâneo. O volume 3, que já está publicado, ele trata do período simples e da coordenação. O volume 4 foca a subordinação e o volume 5 reúne o estudo da norma brasileira de referência. Nesses 3 volumes, nós trabalhamos com diagramas coloridos. Vocês podem ter uma ideia aqui por esse exemplo. Esses diagramas coloridos deixam muito clara a estrutura que está sendo estudada e, com isso, contribuem para o desenvolvimento da consciência sintática do estudante e, portanto, para o seu domínio da língua escrita. É um modelo analítico inovador e inédito e, além disso, nós procuramos, nessa coleção, atualizar as referências normativas, a norma brasileira padrão, fazendo uma legitimação daqueles usos que já são amplamente correntes na linguagem acadêmica e na linguagem jornalística. Então, essa é a coleção. O Eduardo e eu convidamos vocês a conhecerem a coleção. Muito obrigado. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, estou aqui para apresentar uma novidade para vocês. Acaba de ser lançado pela editora Contexto o livro Semiolinguística Aplicada ao Ensino. Esse livro é voltado para professores, pesquisadores e estudantes que se preocupam com o ensino de língua portuguesa. A obra reúne propostas reais para o estudo da língua em funcionamento, ancorado na teoria semiolinguística de análise do discurso de Patrick Charrodot. O livro foi escrito por professoras pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense, todas com ampla experiência na educação básica. As organizadoras do livro são as professoras Rosane Monerá, Gleice Xavier e Elana Rebelo. A professora Rosane Monerá é professora titular da Universidade Federal Fluminense e uma das tradutoras do livro Linguagem e Discurso de Patrick Charrodot. Também é coautora do livro Linguística Textual e Ensino, ambos da Contexto. A professora Gleice Xavier, professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, foi professora de Educação Básica por 21 anos e atuou no Colégio Pedro II. A professora Elana Rebelo é professora associada da Universidade Federal Fluminense e já atuou como professora na rede pública municipal e estadual do Rio de Janeiro. A professora Beatriz Feres é professora associada do curso de Letras da Universidade Federal Fluminense, também foi professora das redes pública e privada e é líder do grupo de pesquisa Leitura e Fruição e Ensino, LEIFEN. A professora Eveline Cardoso é doutora em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense, tem experiência em todas as etapas da educação básica e atualmente é professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Educação de Teresópolis. A professora Nádia Patrese é professora adjunta de língua portuguesa da Universidade Federal Fluminense, tem experiência na rede pública e privada de ensino em todos os segmentos, e é coautora do projeto A Poema Português, de 2018, coleção de livros didáticos de língua portuguesa para os anos finais do ensino fundamental. A professora Patrícia Neves Ribeiro é professora associada de língua portuguesa da Universidade Federal Fluminense, atuou em escolas de educação básica da rede pública e particular, incluindo a FAETEC, e é vice-líder do grupo de pesquisa Leitura, Fruição e Ensino. O livro Semiolinguística Aplicada ao Ensino foi escrito com base nas aulas do curso de extensão que levou o mesmo nome. O livro é composto por 7 capítulos. Cada capítulo focaliza um aspecto teórico e fala sobre como pode ser sua aplicação no ensino de língua.
O capítulo 1 se intitula A Semiolinguística vai para a escola. Ele fala sobre o nome da teoria, o ato de linguagem e o contrato de comunicação. Foi escrito pela professora Ilana Rebelo. O capítulo 2, ele se intitula O Olhar Discursivo para uma Metodologia Integrada. Fala sobre o processo de semiotização do mundo, as categorias de discurso e categorias de língua, e foi escrito pela professora Rosane Monerá. O capítulo 3, de autoria da professora Patrícia Neves Ribeiro, se intitula Uma Gramática da Expressão e do Sentido. O capítulo fala sobre a intencionalidade do ato de linguagem e a gramática do sentido e da expressão. O capítulo 4 se intitula da Interpretação à Compreensão de Textos e foi escrito pela professora Beatriz Feres. O capítulo focaliza os sentidos de língua e de discurso e a interpretação e compreensão de textos. O capítulo 5, intitulado Os Modos de Organização do Discurso, foi escrito pela professora Gleice Xavier e focaliza os modos de organização enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. O capítulo 6, Gêneros Discursivos entre Restrições e Liberdades, escrito pela professora Eveline Cardoso, fala sobre o conceito de gêneros discursivos sob a perspectiva semiolinguística. E, por fim, o capítulo Subsídios para uma Prática Pedagógica Centrada na Semiolinguística tenta falar da não fragmentação do ensino de língua, buscando elos e pontes possíveis à luz da teoria semiolinguística. Para adquirir o livro, acesse o site da editora Contexto e para mais informações sobre o nosso grupo de pesquisa, acesse o site Semiolinguística UF. Muito obrigada. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é professor Carlos Alexandre Gonçalves, eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vim trazer para vocês o livro Morfologia, Ensino, Teoria e Prática nas Aulas de Português, esse aqui, que acabou de sair no final de 2020 pela editora Brasil Publishing. Esse livro vem a ser o resultado de uma parceria bastante sólida já entre o Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ e o Instituto Federal de Educação Tecnológica, IFRJ. A gente tem uma parceria em que os resultados da pesquisa mais teórica são convertidos em atividades voltadas para o ensino. Esse livro foi organizado, então, com o professor Vitor de Moura Vivas, e na quarta capa, né, a gente coloca o seguinte: há algum tempo, docentes do curso de letras, estudantes de graduação e professores de língua portuguesa vêm se ressentindo da falta de material bibliográfico em que questões de morfologia possam ser levadas para a sala de aula de forma atraente, atualizada e instigante. Longe de ter a pretensão de suprir essa lacuna bibliográfica, esta obra objetiva apresentar ao leitor alternativas teóricas e metodológicas para tratar de questões morfológicas na educação básica, seja nos ensinos médio e fundamental. Reúne para isso um conjunto de abordagens de tópicos de morfologia do português, em consonância, por um lado, com o que se propõe em pesquisas recentes da área e, por outro, articulado com aquilo que propõem os PCN e teóricos brasileiros da área de ensino. Então, o livro tem fomento pelo CNPq e tem também fomento pelo IFRJ. Então, é fruto dessa parceria e foi uma obra, né, que foi patrocinada e a gente acabou pela produção, ou a gente acabou preferindo um livro mais aberto. Então, esse livro tem acesso universal gratuito, ele pode ser baixado diretamente do site da editora Brasil Publishing e, além disso, ele também pode ser comprado
na sua versão física, por um preço bastante em conta, por um preço bastante módico. Nós dividimos o livro em algumas partes, né, em algumas unidades. Então, logo de cara, a gente apresenta um pouquinho de teoria para poder investigar esses fenômenos morfológicos na prática, nas aulas de português. Logo depois, aborda questões de flexão e derivação, envolvendo mais especificamente a questão das marcas verbais e também das marcas nominais no que diz respeito à polêmica envolvendo a gradação morfológica. A gradação morfológica, por exemplo, vem aqui abordada em 3 diferentes capítulos, que a gente chama de aspectos pragmáticos da gradação dimensiva. Depois, na unidade 4, nós temos os processos de formação de palavras que já são abordados pela tradição, como eles são abordados pela tradição, de que maneira eles poderiam ser abordados de uma forma mais satisfatória. E, por fim, a gente fala dos processos de formação de palavras pouco abordados pela tradição. E aí entram, né, todos aqueles marginais, ditos marginais, ou não descritos de forma sistemática, como é o caso do cruzamento vocabular, como é o caso do truncamento, e também das chamadas novas unidades morfológicas, que a gente vem usando para não criar qualquer confusão terminológica, a gente vem utilizando o termo correspondente do inglês, que é splinter. Então, eu espero que o livro seja de leitura fácil e agradável, não apenas para alunos de graduação, para alunos de pós-graduação, para professores, de uma forma geral, professores universitários, professores de nível médio, que têm interesse, né, em adquirir novos conhecimentos na área e poder também atuar de maneira mais crítica e consciente no ensino de língua portuguesa. Muito obrigado pela atenção. Olá! Registros de práticas pedagógicas, o potencial do caderno pedagógico do módulo didático é o nome de uma obra que eu e Isabel, resolvemos escrever para dar suporte a uma demanda latente, que é a produção de material didático, especialmente nos cursos de formação continuada da área de letras, o Profiletras, mas também para dar apoio no curso de formação inicial, nos cursos de letras, nos estágios, nas atividades de extensão, que envolvem o desenvolvimento de material pedagógico. Então, esse livro foi pensado a partir das nossas experiências na disciplina de elaboração de projetos do Profiletras e a partir das nossas experiências para formar as turmas do Profiletras, nós desenvolvemos algumas estratégias para o trabalho pedagógico. Então, no primeiro momento, nós discutimos como formular um objeto de pesquisa aplicada aos moldes do que o mestrado profissional em letras vem desenvolvendo, voltado para a abordagem de um produto pedagógico. Então, nós tecemos considerações de como elaborar a parte da pesquisa e como desenvolver a parte da ação que vai culminar com um produto. Então, que tipo de produto pedagógico nós estamos aqui compartilhando a experiência? O caderno pedagógico e o módulo didático. Vamos começar, então, conhecendo um pouquinho melhor o que é o caderno pedagógico. Nessa abordagem, como o Raquel acabou de dizer para vocês, nós experimentamos algumas possibilidades. Então, no Profiletras, os pesquisadores foram convidados a pensar as possibilidades de organização de um caderno pedagógico. Inicialmente pensamos o que é um caderno pedagógico.
e como ele pode ser composto. E, numa breve pesquisa de cunho, tanto metodológico quanto também de conteúdo da área de letras, nós entendemos que o caderno pedagógico, ele pode atender a diferentes objetivos, mas ele tem algo em comum. Ele é um objeto instrucional, ele é um objeto que pode ajudar professores, estudantes e até mesmo outros públicos ligados à comunidade escolar a organizar uma sistemática de trabalho pedagógico dentro da escola. Então, isso quer dizer que o caderno pedagógico cumpre 3 funções principais, que é o de ensinar a fazer algo, o foco é fazer algo, reunir indicações práticas para aquilo que será realizado e também indicar as etapas de realização. Vocês verão, então, que no modo como nós estamos propondo o caderno pedagógico nesta obra, ele tem pelo menos 3 tipos diferentes que podem ser identificados em circulação no Brasil. Primeiro tipo, vai observar principalmente as trocas de experiências que os professores podem fazer entre si. Então, é um caderno pedagógico voltado a outros professores a partir da pesquisa de um professor. O segundo tipo, ele pode reunir experiências que são produzidas tanto por professores quanto estudantes, e por vezes são feitas 2 modalidades, um caderno voltado a orientar os professores e um caderno voltado à realização das atividades pelos estudantes. E um terceiro tipo, e esse é muito interessante, que ele pode envolver diferentes públicos que se interrelacionam na comunidade escolar, ele vai fazer uma síntese de diferentes experiências, diferentes pesquisas, diferentes trabalhos realizados dentro da escola, e essa síntese serve de referência para outros públicos. Então, desse modo, nós organizamos, dentro da obra, a indicação de como montar esse caderno pedagógico, e fizemos isso identificando 6 etapas. Estas 6 etapas não são rígidas, elas são flexíveis, ou seja, elas podem ser adaptadas conforme a realidade de cada unidade ou de cada pesquisa. Mas aqui vocês têm, pelo menos, indicadas algumas etapas que orientam a composição do caderno pedagógico. Então, essas etapas, elas orientam no sentido do como o professor ou o público que está produzindo aquele material pode ir organizando o compartilhamento das ações, e também orienta, de uma certa maneira, a fazer uma avaliação do que foi feito. Porque, ao selecionar o que vai ser incluído no caderno pedagógico, a equipe ou o pesquisador tem que ir avaliando o que foi feito em cada uma das etapas do trabalho. O segundo produto que nós, então, destacamos nessa obra, o módulo didático. E o módulo didático ele tem uma característica muito interessante. Vocês verão que ele pode ser independente ou não. O que quer dizer isso? Ele é constituído por atividades didáticas em função de um tópico que é selecionado. O que é isso? Para compor um módulo didático, nós vamos fazer uma sondagem inicial com o grupo que está envolvido na pesquisa e observar qual é o tópico que merece mais atenção. Por isso que eu disse que ele pode ser independente, quer dizer, pode acontecer um objetivo principal, né, de focalizar apenas esse tópico, ou ele pode ser um dos tópicos estudados, analisados, pesquisados dentro de um projeto mais amplo. Ele tem essa flexibilidade, mas sempre irá exigir do professor ou do pesquisador entender a realidade onde esse módulo didático será aplicado, desenvolvido. Por isso, a sondagem é tão importante na orientação da seleção do tópico. Bom, nós vamos perceber que o módulo didático tem, pelo menos na proposta que nós fizemos nessa obra, 3 etapas. Então, partindo daquela sondagem e da escolha do tópico, nós sempre vamos construir uma problematização inicial.
que provocará os estudantes a pensarem naquele tópico, na relação que aquele tópico tem com a sua realidade, com os seus estudos, ou com a pesquisa que está sendo empreendida, na parceria entre professores e estudantes. A segunda etapa é a organização do conhecimento. Nessa etapa, o professor tem um papel muito importante, que é o de selecionar exatamente o que cabe para aquela realidade que foi identificada na sondagem, e, por fim, uma aplicação. Então, o estudante tem a possibilidade de perceber o quanto ele conseguiu aprender do que foi realizado. Bom, esses projetos, mas particularmente o módulo didático, ele se apoia numa concepção de aprendizagem ativa. E aí nós fechamos mais ou menos essa obra discutindo isso, né? Quanto é importante que tanto no caderno pedagógico quanto no módulo didático, professores, estudantes e outros públicos que estejam envolvidos nos projetos tenham uma participação direta, que articula suas experiências, percepções, vivências, a informações que são construídas academicamente, mas também experiencialmente, né, os conhecimentos de vários tipos, para que seja possível organizar uma reflexão mais articulada, mais sistematizada e que possa ser compartilhada em outros espaços escolares, em outras pesquisas, uma vez que o Prof. Letras tem esse objetivo da replicabilidade. Então, é isso que nós reunimos para vocês hoje, como um convite para que conheçam essa obra. Raquel, quer dizer mais alguma coisa para o nosso público? Sim, o livro foi publicado pela editora Pontes e ele foi financiado pela FAPTEC, pela CAPES, pelo Programa de Efetividade dos Programas de Pós-Graduação de Sergipe, PROEF. Nós desenvolvemos esse livro dentro, né, do escopo de um projeto maior, voltado para dar suporte a um programa emergente, que é o Prof. Letras, e nós esperamos que ele auxilie nessa trajetória. Muito obrigada, esperamos que vocês aproveitem a nossa obra.